Boa noite. Se aconchegue. Ajuste o travesseiro. Respire fundo. Hoje vou te contar uma história em primeira pessoa. Uma história de sonho lúcido. Imagine adormecer e, de repente, abrir os olhos em outro tempo, em outro lugar. Um tempo distante, de céu cinzento, casas de pedra, passos apressados e o rumor de motores antigos. Sim, um sonho lúcido na Segunda Guerra Mundial. Eu estarei lá, consciente dentro do sonho, vivendo e observando cada detalhe. Você pode apenas ouvir, relaxar e deixar que a história embale a sua noite. Feche os olhos e siga comigo. Eu acordei antes do som do mundo. Não era silêncio, era uma espécie de algodão nos ouvidos, um acolchoado de ar parado. O primeiro pensamento foi: estranho, o teto não é o meu. O segundo, há um cheiro de ferro, de óleo, de pano úmido. Eu abri os olhos devagar e vi ripas de madeira crua, um teto baixo e uma janela coberta com um cobertor escuro preso com pregos. O ar tinha gosto de poeira e fumaça de carvão. Meus dedos tocavam um colchão raso, cheio de irregularidades, e um cobertor áspero arranhava a pele do meu antebraço. Eu me sentei, levando um segundo para entender meu próprio peso. Aos poucos, sons começaram a se revelar como se o algodão derretesse. Passos abafados no corredor, um rangido de metal, um espirro distante. E então, lá fora, muito longe, um motor. Não um motor de carro como os de hoje, mas algo mais rouco, mais áspero, como um cachorro velho pigarreando. Eu deslizei os pés para fora do colchão e toquei o chão frio. Um par de botas surradas dormia aos meus pés, uma camisa de tecido grosso pendurada num prego, um casaco pesado sobre uma cadeira e um capacete metálico encostado na parede, refletindo um brilho pálido. Havia um número pintado de branco, um emblema que eu não reconheci de imediato. Eu não sabia onde estava, mas reconheci quando estava. As fotografias que vi em livros, os filmes em preto e branco, os relatos que chegam pela história, tudo estava ali nos detalhes. A janela com blackout, o cheiro de graxa, o casaco pesado, o capacete. A Segunda Guerra Mundial não precisava anunciar seu nome. Ela ficava no ar, como o frio embaixo da porta. Meu peito subiu e desceu uma vez, devagar, e foi aí que a memória se abriu como uma cortina. Isto é um sonho. E não apenas um sonho lúcido. O pensamento brilhou nítido como uma estrela. Eu posso observar, eu posso escolher, eu posso, com cuidado, tocar as bordas do que acontece. Eu fechei os olhos de novo e fiz o que aprendi a fazer quando o sonho me permite consciência. Contei a respiração. 1. Inspirar pelo nariz. 2. Segurar por um instante, como quem guarda um segredo. 3. Soltar pela boca, longo, até o fim da curva do ar. 4. Sentir o peso do corpo no colchão. 5. Ouvir o mundo sem julgá-lo. A cada ciclo, o sonho se firmava, as cores se assentavam, as texturas ganhavam presença. Eu esfreguei as palmas das mãos uma na outra, o calor surgiu e com ele um foco de presença. Abri os olhos e o quarto, que antes parecia um desenho, virou lugar. Levantei devagar. A camisa tinha um cheiro de sabão áspero e um toque de fumaça, o tecido como escamas de tempo. Vesti, lacei as botas lembrando de cada furo e cada dobra do cadarço. Ao tocar o capacete, hesitei. Coloquei-o debaixo do braço, como quem aceita uma lembrança sem se deixar definir por ela. Abri a porta. O corredor era estreito e emparelhado com beliches. Alguns estavam vazios, outros com mantas amassadas. Uma caneca de metal no chão ainda guardava meio dedo de chá escuro. No fim do corredor, a luz entrava por uma porta aberta, um retângulo pálido onde a poeira dançava. Conforme caminhei, o som do motor cresceu e, misturado a ele, vozes baixas, o chiado de um rádio antigo tentando agarrar uma transmissão. Lá fora, o mundo tinha uma cor pálida de amanhecer antes do sol.
O céu um cinza azulado com um fio branco no horizonte. Construções baixas, de pedra e madeira, uma rua de terra batida com poças rasas refletindo o céu turvo. 2 bicicletas encostadas numa cerca. Um caminhão militar parado mais adiante, o capô aberto, um mecânico de gorro se inclinando com as mãos cobertas de graxa. Um cachorro apareceu e me cheirou os calcanhares, abanando o rabo como uma alegria sem tempo. Tinha uma sensação de pausa na vila, como se o dia e o mundo respirassem antes de dizer alguma coisa. Eu sentei no degrau da porta e fui, por um tempo, apenas respiração. O sonho, eu sabia, gosta de respostas gentis. Se você corre, ele corre. Se você grita, ele grita. Se você sussurra, ele encosta o ouvido. Uma mulher passou carregando um balde de água, um lenço escuro amarrado na cabeça. Me lançou um olhar breve, não de estranhamento, mas de reconhecimento cansado, como se eu sempre tivesse estado ali. Do lado oposto, um homem mais velho varria a frente da padaria. O ar trouxe um perfume discreto de pão amanhecido, que misturou conforto e melancolia. Um menino entrou correndo por uma viela, segurando um carrinho de madeira com rodas tortas. Fez uma curva larga e quase bateu no meu joelho. Parou, riu, pediu desculpas com um movimento da cabeça e sumiu outra vez. Eu toquei na borda da realidade, leve, como quem prova água com a ponta do pé. Levantei a mão e imaginei que as nuvens se abriam um pouco, só o suficiente para que um raio de sol atravessasse e fizesse um caminho dourado no chão. O céu respondeu com delicadeza, um facho tímido se soltou, encostou em 2 poças como dedos de luz. A vila não reparou, mas eu sorri por dentro, um sorriso de quem cumprimenta um velho amigo. Havia, no entanto, a memória do que aquela época significava. A tensão vivia nos detalhes. Cartazes colados com avisos, janelas com cortinas escuras, o rádio que de vez em quando cuspia nomes de lugares e números. Longe, o rumor grave do céu quando máquinas o atravessavam. E eu, ali, entre o medo que a história traz e a proteção que o sonho oferece, podia escolher. Não transformar aquele tempo em espetáculo de dor, mas em um espaço de compaixão, onde eu pudesse, com minha presença, costurar pequenos remendos de paz. Comecei a caminhar. A rua principal desembocou numa pequena praça, com um poço de pedra e bancos. No poço, a corda descia lenta e eu vi meu reflexo na água. Não era um soldado, nem um civil definido. Era eu, com o rosto levemente diferente, como quando a gente se vê num espelho antigo. Toquei a superfície com um dedo e o círculo que se abriu parecia dizer: estou aqui. Uma porta chamou minha atenção, não por barulho, mas pelo contrário, por uma quietude intensa. De trás dela, uma música quase inaudível de piano. Eu bati de leve e esperei. Uma senhora abriu com um cuidado que denunciava anos de cautela. Ela me mediu, pesou minha trasença e então, talvez pelo meu olhar, afrouxou a tensão dos ombros e me convidou a entrar. A sala tinha um piano vertical encostado na parede. Em cima, uma fotografia de um homem jovem com um chapéu e ao lado uma vela pequena, apagada. A senhora se sentou ao banco e tocou 3 notas, hesitante, como quem pede permissão à própria casa. Eu fechei os olhos e deixei que as notas caíssem dentro de mim como sementes. Quando elas terminaram, respirei fundo e o sonho me ofereceu um presente. Eu sabia tocar a canção que aquele lugar precisava. Meus dedos se moveram com simplicidade. Não era virtuose, era cuidado. Uma melodia de passos leves, como quem atravessa a madrugada para não acordar um bebê. A senhora recostou a cabeça no encosto da cadeira e deixou um suspiro sair, como quem devolve ao ar um peso antigo. Saímos juntos. Ela me pediu para ajudá-la a levar um cesto até a casa de uma vizinha. Fomos devagar e, enquanto andávamos, o narrador dentro de mim, esse que aparece quando o sonho alcança a nitidez, começou a lembrar das pequenas técnicas que o mantêm estável. Contei as casas. 1, 2, 3, 4. Senti a textura das paredes. Pedra fria, madeira áspera, cal lisa. Notei o cheiro das coisas. Pão, sabão, fumaça, tecido. Ao prestar atenção, eu dizia ao sonho que eu o honrava. Quando entregamos o cesto, uma menina de tranças ficou me olhando curiosa. Ela segurava um envelope fechado com cera. Eu perguntei, com a suavidade que o sonho incentiva, para quem é?
Ela respondeu que era para o irmão, que tinha partido com outros, rumo ao leste. O rosto dela carregava uma pergunta sem forma. Eu trouxe o envelope para a altura dos olhos e, com o consentimento silencioso da menina, encostei a ponta dos dedos no selo. Em vez de abrir, imaginei que por um instante eu pudesse ouvir o que uma carta diz mesmo quando está calada. Como eco, vieram 3 palavras: volto com calma. Eu devolvi o envelope à menina e disse, com a convicção que o sonho empresta: ele sente sua falta e está levando seu cuidado no bolso. Os olhos dela brilharam úmidos e a pergunta sem forma virou gratidão. Enquanto a manhã crescia, um ruído metálico percorreu o ar, como um trovão de láton. Pessoas olharam para cima instintivamente. O sonho me apresentou uma escolha, e eu escolhi a ternura em forma de gesto. Fechei os olhos por um segundo e imaginei que o tempo, por alguns minutos, desacelerava, só o suficiente para que todos respirassem, para que os que tinham medo o notassem como um pássaro na mão e pudessem soltá-lo devagar. O som se alongou num grave distante, como uma onda que decide quebrar mais longe na praia. Eu vi ombros relaxarem. Um homem tirou um cigarro do bolso e mudou de ideia, guardou de volta, pegou um pão. Pequenas coisas que salvam o dia. Passei pela padaria. O padeiro tinha mãos enormes com farinha nos pelos do braço. Ele entregou um pão para mim sem cobrar, como se eu fosse parte de uma contabilidade que o tempo entende. Eu mordi a ponta, crosta fina, miolo morno. Não havia luxo no sabor, havia casa. E eu entendi, e o coração entendeu junto, que mesmo em tempos de chumbo, sempre existe alguém amassando um pouco de paz de madrugada. À tarde, caminhei em direção ao campo. A vila ficou para trás com o ritmo de quem não quer ir embora de verdade. A terra, marrom e úmida, guardada a pegadas, e as plantas baixas ainda tinham gotas de sereno presas às folhas. O céu ficou um azul mais aberto, e o vento trouxe um farfalhar macio. Eu pensei em como seria se, por algumas horas, eu transformasse aquele lugar num refúgio silencioso. Não para fugir da verdade, mas para oferecer ao mundo uma lembrança. A de que todo barulho tem um intervalo, e é nesse intervalo que a esperança respira. Sentei perto de um celeiro de madeira e ouvi. Passei longos minutos assim, apenas ouvindo. O vento entre as tábuas, um inseto curioso que me rondava como se perguntasse meu nome, um rangido de uma porta mal encaixada, um pássaro que repetia sempre as mesmas 3 notas como um mantra. Com o passar do tempo, a consciência do sonho se adensou e eu senti que podia pedir uma imagem daquilo tudo. O que apareceu foi simples, um fio de luz amarrando coisas distantes. A vila, o pão, a carta, a canção, o vento, e eu sentado ali, não como o herói, não como o protagonista, mas como alguém que testemunha. Testemunhar já é, às vezes, a forma mais alta de cuidar. Voltei à vila quando o céu começou a puxar o cinza de volta, como se recolhesse um lençol. As janelas, uma a uma, acenderam seus pequenos sóis domésticos. O rádio da casa do carpinteiro soltou uma canção que falava de uma ponte e de um rio. E eu imaginei por um instante que todas as canções daquela época eram, de alguma forma, canções de ponte. Tentativas de cruzar medos e levar gente para um lugar seguro. No quartel improvisado, o ambiente tinha outra frequência. Vozes mais tensas, passos mais rápidos, mapa sobre a mesa. Eu entrei com cuidado, tocando o metal frio da maçaneta como quem pede permissão ao próprio objeto. Um jovem olhou para mim, tirou o boné e pediu que eu desse uma opinião, que não sabiam que eu podia dar. A estrada a norte, será que aguentaria carros pesados com a chuva que vem? Eu fechei os olhos um segundo e vi, não como vidente, mas como quem conhece a linguagem da água, a estrada se desmanchando em poças largas, o barro agarrando pneus. Sugeri, com calma, que usassem a rota pelo bosque, menos direta, mas mais firme. Ele assentiu, anotou, agradeceu com a pressa de quem carrega mais coisas do que os bolsos suportam. Mais tarde, no pátio, havia um pombo-correio com um anel na pata, esperando no telhado baixo. Eu estendi o braço como quem oferece um pouso,
e, surpreendentemente, ele veio. O peito dele vibrava, uma máquina pequena e quente. Eu passei o dedo devagar na direção das penas e o pombo fechou os olhos por um instante, como se agradecesse. Perguntei em silêncio se estava pronto. Ele me respondeu com um passo à frente, uma decisão minúscula, mas clara. Amarrei no anel um bilhete que não dava ordens, apenas lembrava: beba água. Descanse quando o corpo pedir. Volte para casa com tempo. Soltei o pombo e ele riscou o céu em arco, uma vírgula voadora ligando frases do mundo. A noite chegou com a seriedade que só as noites da guerra conhecem. Luzes apagadas cedo, cortinas pesadas. As estrelas, quando escapavam das nuvens, piscavam como segredos. Eu voltei ao quarto onde acordei. Sobre a mesinha, uma caneca de metal e um pedaço de tecido. Sentei na beirada da cama e apoiei o capacete no chão, de boca para baixo, como um sino silencioso. O sonho ainda era meu, mas eu sentia que ele queria, naquela hora, que eu deixasse ele me levar. Então, deitei e, em vez de fechar os olhos completamente, deixei um filete de visão atento ao que acontecia atrás das pálpebras. O que veio foi uma lembrança de alguém que não é meu, mas que o sonho me emprestou. Um pai escrevendo para um filho, numa mesa de madeira com as mãos manchadas de tinta. As palavras eram simples, quase nada. Hoje, o vento cheirou a maçã. E eu entendi que os recados que salvam não falam de glória nem de estratégia. Falam de maçãs, de pão, de pombos, de mãos que tocam pianos em salas pequenas. Eu fiquei nesse pensamento como quem segura um copo de água tépida numa madrugada de febre. Devagar, com respeito, sem derramar. Me dei conta de que ainda não tinha explorado a borda do sonho, onde eu posso, vez ou outra, alterar algo do cenário. Me levantei e fui até a janela coberta. Toquei o cobertor e imaginei que, por alguns minutos, ele fosse translúcido, sem que ninguém de fora pudesse perceber a luz daqui. O tecido obedeceu com docilidade. Do lado de dentro, o quarto ganhou um luar delicado. Do lado de fora, a casa permaneceu discretamente apagada. A segurança dos dois mundos se mantinha. Fiquei observando os telhados sob esse falso luar, e a vila parecia um presépio sossegado. A respiração se alongou novamente, e eu senti a presença de algo que só aparece no sonho lúcido quando a gente está pronto. A possibilidade de conversar com o lugar, não com pessoas, não com coisas individuais, mas com o próprio tecido do cenário. Perguntei, em silêncio, o que a vila precisava ouvir. A resposta veio num sussurro de vento batendo numa placa de madeira. Obrigado por ver. Foi só isso. E bastou. Ver já era, de alguma forma, aliviar. Talvez tenham passado minutos, talvez horas. No sonho, o tempo flutua como vela em lago. Quando fechei os olhos outra vez, me vi fora do quarto, caminhando pela rua. Os meus passos eram um único som. Parei em frente à padaria, encostado à porta um saco de farinha deixado para o amanhecer. Eu me agachei e, com o dedo, desenhei sobre ele uma pequena espiral. A espiral me acompanha nos sonhos. É meu lembrete de que tudo pode se tornar mais amplo, sem deixar de ser o que é. O desenho ficou lá, quase invisível, como um recado para a madrugada. Segui até o poço. A água refletia um pedaço de céu do tamanho da boca de pedra. Olhei meu rosto no fundo líquido e disse com a intenção que sustenta os mundos, que os que aqui vivem têm um descanso. Soprei devagar na superfície, e as ondas levaram a frase para os cantos da praça, para as portas, para as janelas. Talvez ninguém tenha percebido. Talvez alguém, virando no sono, tenha sentido um cobertor ser ajustado, um travesseiro ficar mais macio, um nó no peito se desfazer. O rádio chiou à distância, um ponto de luz e ruído. Eu caminhei até o prédio de onde vinha o som. Lá dentro, um homem de fones nos ouvidos tomava notas num papel com os olhos fundos de quem conversa com a distância. Pedi para escutar um instante. Ele inclinou os fones na minha direção. Era uma voz feminina, cantando baixo.
num idioma que não reconheci. Mas a melodia era a mesma do piano da senhora. Como se a canção tivesse escolhido formas diferentes de atravessar o dia e a noite. Fechei os olhos e deixei a voz fazer um ninho no meu peito. Ao devolver os fones, o homem sorriu sem mostrar os dentes. O sorriso curtíssimo, dos que sabem que um gesto pode ser mais seguro que uma palavra. Voltei ao quarto quando o frio ficou mais fino, anunciando que o amanhecer vinha. Tirei as botas, deitei e fiquei observando o teto de ripas. O sonho lúcido tem um momento que você sente, não com pressa, mas com certeza, que ele vai te devolver. Eu agradeci ao lugar como se agradece uma casa depois de um abrigo. Prometi a mim mesmo que guardaria as pequenas coisas, a espiral na farinha, o pombo sobre a pele, o facho de sol tímido na poça, o bilhete que dizia "volto com calma", o gosto de pão, o toque das notas que não despertam ninguém e mesmo assim acordam o coração. Antes de fechar os olhos por completo, decidi mais uma coisa. Toquei com a palma da mão o capacete no chão. Ele não era meu, mas era de alguém. Imaginei que quando a pessoa que usasse o colocasse na cabeça, sentisse uma lembrança de brisa de tarde de verão. Nada sobrenatural, nada que pudesse distorcer sua atenção. Apenas um lembrete suave de que por baixo do metal e do medo, ainda havia grama, ainda havia nuvem, ainda havia pássaro. Uma memória de paz costurada ao objeto de guerra. O sonho concordou. Uma vibração quase inaudível que percorreu a sala. Sorri. Um sorriso que ninguém viu, e deixei as pálpebras caírem. Acordei de novo, ainda dentro do sonho, porque a vila me chamou para um adeus. Saí para a rua e encontrei o padeiro já de avental acendendo o forno. Ele não falou nada. Me entregou um pão pequeno, diferente do de antes. Este era redondo, com um corte em cruz no topo. A casca estalava na minha mão, cabelo de trigo crepitando. Eu entendi. Era um pão de bênção. Partimos juntos, cada um com um pedaço. Ele comeu, olhando a chama, eu olhando o céu que clareava. O sabor aberto de quem tira a noite dos dentes. Dei alguns passos, e o cachorro que me cheirara de manhã apareceu outra vez, abanando o rabo com alegria. Me agachei e cocei atrás da orelha dele. Ele inclinou a cabeça e suspirou, como gente. Cuida deles, eu disse. Como você já cuida? O cachorro lambeu minha mão e correu, deixando no ar uma pontinha de riso. No limite da vila, onde a estrada começa, a senhora do piano estava de pé, com um lenço diferente, mais claro. Nos olhamos, cúmplices de algo que não precisa de explicação. Eu toquei minha testa com 2 dedos, um gesto de gratidão. Ela levou a mão ao peito, devolvendo o gesto. Ao lado dela, a menina da carta segurava agora 2 cartas. Eu não perguntei, não para não quebrar a delicadeza do momento, mas entendi. Às vezes, a vida manda uma resposta por caminhos tortos e dobrados. O que importa é que chega. A luz do dia se abriu como uma boca de forno e bateu na estrada, desenhando um caminho claro à frente. O mundo real bateu à porta do meu sono. Eu inspirei uma última vez, profundo, como quem guarda um perfume num lenço. O perfume era simples: pão, poeira, madeira, música. Exalei devagar e com a exalação fui ficando mais leve, como se cada nota do rádio, cada grão de farinha, cada pelo do cachorro me despedisse. Quando o despertar de verdade veio, ele não trouxe rompimento, trouxe continuidade. Eu abri os olhos já no meu quarto, com o teto que conheço, com o lençol que reconhece minhas dobras, mas por um tempo longo ainda senti nos dedos a textura do capacete, ainda ouvi o tinir do piano, ainda tinha nos lábios o sal do pão. Me levantei devagar e deixei a janela entreaberta. O vento de fora trouxe um barulho de cidade acordando, e eu juro que por um segundo claro ouvi o bater de um par de asas de pombo muito, muito longe. Eu fui até a cozinha e pus água para ferver. Coloquei 2 fatias de pão na torradeira. Enquanto esperava, escrevi num papel para não esquecer. Para quando a vida apertar, para quando a memória quiser me trair.
Mesmo em tempos escuros, alguém está amassando um pouco de paz de madrugada. Dobrei o papel e guardei no bolso. Tomei um gole do chá ainda sem açúcar, sentindo o amargo primeiro, a doçura depois, exatamente como a vila me ensinou. E o dia, esse dia aqui do meu mundo, começou. Se eu fechar os olhos agora, ainda consigo ver a praça, o poço com a água redonda, a espiral de farinha desfeita pelo vento, o padeiro varrendo o chão de manhã, a menina correndo com 2 cartas como quem carrega 2 pássaros, a senhora do piano afinando uma nota que ficou por anos esquecida, o cachorro que fareja alegria nas frestas, o pombo que leva recados que não cabem em papel, e eu, apenas alguém que viu. Porque talvez essa seja a lição que o sonho lúcido tentou me entregar numa terra de 1940 e tantos, quando você sabe que está sonhando, não é para controlar tudo, é para cuidar do que você toca, para pousar as mãos com respeito nas coisas, para abençoar com silêncio que merece descanso, para costurar memórias de paz nos objetos da guerra. O sonho me deixou escolher isso, e eu escolhi. E, enquanto você dorme, eu te conto que mesmo ali, mesmo então, a esperança tinha cheiros, sons e texturas. Tinha gosto de pão simples, tinha o som de um piano tímido, o toque de um cobertor pesado em noite fria. Era pequena, mas era suficiente. E eu, que acordei no meio da Segunda Guerra somente por uma noite emprestada, voltei com um único compromisso: lembrar que ver é um ato de paz. Agora, se quiser, respire comigo mais uma vez. Inspire pelo nariz, segure um instante, solte devagar. Lembre do facho de sol tocando a poça. Lembre da palavra que viaja dentro das cartas. Lembre de como o mundo, às vezes, só precisa que alguém o vija com cuidado. E durma, o resto a noite guarda.